Olá meus amigos, mais uma vez Tom Coller por aqui do Papai em Dobro para trazer mais vídeos para vocês sobre consciência em geral, sobre paternidade, maternidade, sobrecarga, cansaço, exaustão. E vou dizer que o vídeo de hoje está recheado de novidades porque tem termos novos aí para a gente discutir e ampliar a nossa consciência sobre o nosso papel na família, na sociedade em geral. Sim, gente, hoje nós vamos falar sobre por que devemos entender mais a economia do cuidado. Economia do cuidado? Que termo é esse, Tom? Que termo é esse? Gente, pois é, criaram esse termo recentemente para falar um pouquinho sobre horas que as mulheres e homens dedicam-se ao lar e todas as tarefas relacionadas aos cuidados. Já vou vendo aí que tem gente que vai virar os olhos para esse tipo de informação porque sim, é um pouco polêmico, tem dados estatísticos e mais um monte de coisa. Porém, fica aqui nesse vídeo que eu quero te mostrar como é importante trazer essa consciência, essa reflexão para a gente como sociedade. Antes de mais nada, vou pedir, claro, que você dê essa força para a gente. Clica no joinha, dá o seu like aí, compartilha esse vídeo, manda para aquela amiga que precisa saber, manda para aquele marido que está ausente, aquele pai que não está fazendo nada em casa e precisa ouvir esse recado. E mais ainda, vou pedir para você se inscrever em nosso canal e continuar recebendo aqui os vídeos que eu posto 3 vezes por semana, geralmente no horário da noite, para que você não perca nada e se mantenha informado, recebendo informações aí de cunho de consciência, para nós termos aí famílias mais felizes, mães mais felizes, pais mais felizes, filhos mais participativos e felizes também. Fica com a gente, vamos lá! Pois é, gente, quando a gente fala de economia e cuidado, a gente precisa entender o seguinte: se você não tem interesse nenhum em aprender mais sobre divisão de papéis, divisão de tarefas e transformação na sua família, esse vídeo aqui não é para você. Agora, se você tem interesse em realmente mudar a sua família, fazer a sua família feliz, continue aqui com a gente que você vai entender o porquê dessa reflexão do dia de hoje para você sacar e trazer essas mudanças no seu lar. Vamos lá, gente. Equilibrar trabalho remunerado, tarefas do lar, educação dos filhos e escola e todos os outros afazeres geralmente é colocado-se como uma tarefa feminina. E, infelizmente, se você pegar dados estatísticos, você vai entender que homens atuam 11 horas por semana dedicados às tarefas do lar e da casa, as coisas assim, enquanto as mulheres dedicam 21 horas. É quase o dobro do que os pais fazem. Por muito pouco não é o dobro do que os pais fazem. E aí as mulheres têm um fardo muito grande de equilibrar a vida profissional em si com a obrigação natural de ser responsável por todos os cuidados com os filhos e da casa. A gente entende, não sei o porquê, quer dizer, até sei o porquê, e vou mencionar aqui no meio do nosso conteúdo, o motivo que leva muitas pessoas a não participarem das atividades do lar e por que nós temos essa cobrança automática, sistemática dessa responsabilização apenas das mulheres. Os homens não gostam de fazer as atividades do cuidado e deixam tudo para as mulheres. As mulheres também não gostam de abrir mão muitas vezes também, então precisamos levar esse ponto por aqui, chegando todos a uma carga mental, um estresse, uma exaustão e vários problemas de saúde causados por tanto trabalho que precisa ser feito dentro do nosso próprio lar, não é? Essa obrigação natural das mulheres, que eu mencionei há pouco, está muito relacionada também ao nosso histórico de vida, né? Se você for pensar milenarmente falando de milênios, as mulheres sempre foram acostumadas a ficar em casa, enquanto que os homens saíam para caçar, saíam para ter as suas... buscar a estrutura para a família, o alimento, essas coisas assim. E não que a mulher não fizesse, porém o homem era responsável por isso, né? Coube às mulheres sistematicamente durante a nossa jornada como sociedade a atribuição de ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, enquanto o homem tinha essa obrigação de sair para o mundo. Isso, na verdade, foi por muitos anos, por milhares de anos, perdão, importante para a sociedade, mas chegou um momento em que a mulher foi para o mercado de trabalho. O feminismo
veio à tona com todas as brigas e também lutas pelos direitos iguais entre homens e mulheres, mas a gente não consegue colocar isso dentro da família, aplicar isso dentro da nossa própria organização pessoal, familiar, vamos dizer assim. E aí vemos aí dificuldades, casamentos se acabando, com a chegada dos filhos, então, isso tudo piora, porque aí o número de atividades cresce muito e a não participação masculina desestrutura qualquer relacionamento, as mulheres se veem sobrecarregadas, doentes e mais um monte de problemas. E como é que a gente pode falar sobre isso? Primeiro de tudo, eu queria dizer o seguinte, estou com um relatório aqui aberto, muito recente, onde dados sobre a economia do cuidado, que dentro da economia do cuidado se encaixa-se a carga mental, mostrando quanto estatisticamente os homens atuam menos que as mulheres nas atividades do lar e também voltados também para as atividades do cuidado com os filhos, cuidados com o que tange educação, no que tange a higiene dos filhos e coisas assim. Em geral, as mulheres são responsáveis em percentual muito mais que os homens em todas essas atividades. Se você ler esse relatório do ForDaddy, está no site do ForDaddy, é uma pesquisa nacional apoiada pelo Leandro Ziotto e mais outras duas pesquisadoras que trazem dados coletados dentro de IPEA, que é Instituto de Economia Aplicada, IBGE e mais um monte de outros órgãos, no quais eles juntaram todos esses dados e chegaram nesse relatório que mostra como a gente está, nós homens principalmente, estamos aí defasados nas atividades do lar e da casa. Mas por que nós homens não temos essa busca? Por que nós não buscamos? Por que nós não desejamos fazer isso? Primeiro, que nós não temos referências de outros homens fazendo isso. Segundo, que sim, nós encontramos muitas dificuldades e muito preconceito a respeito de realizar atividades do lar. Para você ter uma ideia, 48% dos homens declaram ser desagradável e humilhante cuidar da casa, dos trabalhos domésticos, dos filhos. 48%. Não é o Tom que está dizendo isso, tá, gente? Eu vou deixar aqui o link para o relatório na descrição desse vídeo. Espero que vocês leiam esse relatório e estejam junto comigo para entender por que é que eu estou trazendo essas informações para vocês. Também, 30% das mulheres afirmam que não deixariam o filho brincar de boneca, né? E 47% dos homens também não deixariam os filhos brincar de boneca. Por quê, gente? Porque isso é coisa que não se faz, é brinquedo de menina, não é brinquedo de menino. E aí a gente vai trazendo já causas para que essa divisão de tarefas fique muito abaixo do que a gente espera. 35% aqui afirmam que os homens fazem a sua obrigação ao ajudar as mulheres. Ajudar, gente. Você sabe, né? Ajudar é uma palavra muito ruim. Eu escuto dizer, os homens têm que participar, não ajudar. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Prefiro dizer assim, os homens precisam assumir responsabilidades do lar. Porque apenas participar, ele vai executar uma ordem da mulher, ele vai ficar esperando uma ordem, vai lá fazer, ele não vai ser proativo em assumir aquela responsabilidade. Aquela ideia que eu sempre comento por aqui, inclusive eu comentei isso no vídeo de ontem, dizendo sobre que as mulheres ficariam tão felizes se o marido delas um dia chegasse e dissesse assim para elas: olha, homem chegando assim dizendo para suas esposas, né? Amor, percebi que o nariz do nosso filho está escorrendo, ele também está com um pouquinho de tosse, resolvi então agendar o pediatra para ele e ver se ele não está doentinho e já vou passar também na farmácia comprar os remedinhos que ela sugerir. Bah! Não te faria uma diferença gigantesca se o seu marido fizesse isso? Ou aquela outra velha e conhecida história: amor, li a agenda da escola e vi que tinha um conventinho do amigo do Pedrinho para uma festinha de aniversário no final de semana. Já me adiantei, já fui ao shopping e comprei o presentinho para que ele leve. E também fique à vontade que eu vou levar ele nesse sábado à tarde para essa festinha e você pode fazer alguma coisa com suas amigas. Já pensou? Se o seu marido tivesse essa capacidade, tivesse essa
desbravura de fazer esse trabalho pela família, não vou dizer nem por você, pela família, pelo seu filho, pela educação dele, como seria prazeroso se os homens pudessem ter esse entendimento e atuarem da maneira como eu estou dizendo aqui para vocês. Além disso, gente, tem muitos dados nesse relatório que falam sobre o estereótipo masculino, o comportamento, o machismo, né, que a gente vem vendo trazer problemas para a nossa sociedade ao longo dos anos. Né? Para o senso comum, a capacidade de conhecer filhos das mulheres costuma ser interpretada. Vou repetir. Para o senso comum, a capacidade de conceber filhos das mulheres costuma ser interpretada como principal atividade destas. E, portanto, a maternidade é um espaço doméstico e familiar visto como seu principal local de atuação. É uma frase isso da Adriana Piscitelli, antropóloga e pesquisadora do núcleo de estudos de gênero chamado PAGO. Tá vendo, gente? Tanta gente importante estudada falando que a gente tem que voltar um pouquinho para os nossos pensamentos, para a nossa família e entender que as mulheres não são responsáveis unicamente só por conceberem os filhos, por todas as atividades do lar, dos cuidados, da casa. E esse não é o local de atuação dela, é o local de atuação de ambos. A gente não pode ficar fazendo vista grossas para esse, vou dizer, problema social que nós temos que enfrentar e que tanto eu bato na tecla aqui que a gente não pode fazer. Além disso, gente, a média por tempo gasto em trabalho remunerado e não remunerado por dia é muito diferente entre homens e mulheres. As mulheres ganham muito menos e trabalham muito mais pela casa. Os homens ganham mais e trabalham menos pela casa. Isso é um pouco injusto, não é não? Você não concorda comigo que isso está um pouco injusto do ponto de vista de equilíbrio doméstico, de equilíbrio social, equilíbrio das atividades nas quais nós estamos aí acostumados geralmente a realizar, não é? Mas então, por que que você sempre traz reflexões aqui pra gente sobre isso, da carga, da sobrecarga, do pensamento, dos cuidados e tudo mais? Gente, basicamente porque eu passei por uma situação que eu não desejo que ninguém passe. E para tentar conscientizar as pessoas a viverem de maneira mais equilibrada, sem ter que passar pelo que eu passei, eu gravo esses vídeos, vou até todas as redes sociais, falo abertamente sobre os temas aqui que eu trago no site, no YouTube, no Instagram, no Facebook e assim por diante. Que é esse tema de nós pais não vermos, não nos vermos atuando dentro do lar nas atividades que voltadas para os cuidados e também para o cuidado com a casa, dos filhos em geral. Eu me vi sobrecarregado, exausto e acabei tendo vários burnouts por conta de querer fazer tudo sozinho, de querer buscar tudo sozinho, porque eu estava sozinho, porém eu poderia até contar com a minha rede de apoio, mas mesmo assim eu queria mostrar para as pessoas que eu era capaz de dar conta de cuidar de 2 filhos sozinho, trabalhar numa multinacional, cuidar da casa, da educação, da higiene e todos os processos pessoais que as crianças e eu tínhamos na nossa casa. Eu fui melhorar quando comecei a aceitar um pouco mais de ajuda da minha família, da minha rede de apoio, comecei a acionar essa rede de apoio e também quando comecei a estudar temas como disciplina positiva, educação, Montessori, educação não violenta, filosofia positiva, psicologia positiva, eu fui entendendo que sim, a rede de apoio é um local onde eu poderia me deixar levar, deixar eles chegarem, dar mais espaço e consequentemente eles me ajudarem aqui no dia a dia para que a gente conseguisse ser mais feliz. Foi então que eu consegui entender esse aspecto e consegui melhorar muito a minha carga mental, meu staff aqui, ao mesmo tempo entendendo que não bastava só ter rede de apoio e sim buscar metodologias de estudo, de tudo coisa que você possa imaginar para aliviar essa carga. As mulheres geralmente aceitam esse fardo sem reclamar, porque é natural das mulheres viverem sobrecarregadas. As mulheres aceitam esse fardo porque, como falei anteriormente, elas acatam a postura de ter concebido o filho como obrigação natural, agora, depois de concebido, cuidar dos filhos. Gente,
Anualmente são 5 milhões de crianças que nascem sem o nome do pai na certidão de nascimento. E isso é um dado que deixa famílias frustradas, crianças sem a figura paterna e mais um monte de outros problemas que a gente sempre menciona por aqui. Mas hoje a gente está falando da economia do cuidado, está falando essa divisão irregular das tarefas do lar e da casa, dos cuidados e assim por diante, tentando levar essa consciência para as pessoas do papel que cada um tem que exercer. Pais, geralmente, não exercem, não publicam, não fazem, não estimulam outros pais a participarem de atividades do lar e dos cuidados. Não é comum ver um pai mostrando no seu Instagram como é que ele faz para que o filho consiga respeitar as regras da casa e ter um bom comportamento. Nós não vemos pais envolvidos com as questões sobre nutrição e também alimentos saudáveis na dieta da família. Nós não vemos pais falando de metodologias educacionais para que os filhos aprendam e cresçam e se desenvolvam de maneira mais completa. Nós não vemos os pais participando de nada relacionado à escola dos filhos. Tudo bem, de vez em quando o pai vai lá no dia dos pais, de vez em quando o pai participa de uma reunião da escola, mas não é hábito desses pais participarem desse tipo de atividade. A partir do momento que nós conseguimos conscientizar da importância disso, tudo começa a mudar. Mas isso também vem muito como eu quero dizer para vocês aqui do como. Como é que a gente vai fazer isso? Tem obrigações dos homens para a gente mudar isso, tem obrigações das mulheres para a gente mudar isso, e esse é o caminho, a discussão, o diálogo e a conversa. Porque pais com menos de 30 anos já começam a entender essa sua nova postura, essa nova função. Pais acima de 30 anos estão aí defasados e praticando uma educação muito tradicional que acaba, às vezes, não incluindo os filhos nas tarefas do lar, impedindo os filhos de brincar de boneca, impedindo que essa nova geração se transforme de verdade e chegue aí a reduzir esse número de horas que as mulheres dedicam ao lar e menos os homens. Gente, eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma rotina feminina, e não que rotina tenha gênero, porém, com uma rotina feminina, e eu sei o quanto trabalho isso dá, quanto nos deixa cansado, quanto isso interfere no nosso humor, quanto isso nos traz problemas de saúde e mais um monte de outras coisas. Estou aqui hoje, mais uma vez, para tentar levar essa consciência para vocês. As mulheres, só por ter concebido os filhos, elas não podem ser responsáveis, as únicas responsáveis por criar, educar esse filho e nem somente cuidar da casa. Exemplo básico. Os homens chegam do trabalho e eles precisam descansar. As mulheres chegam do trabalho e precisam trabalhar. É maluco isso, né? Mas é verdade. Os homens não estão interessados em participar da lavação da roupa, da produção das refeições, interessados em passar um pano no chão, que seja. Não estão interessados em saber se o filho tem festinha, judô, se tem que cortar cabelo ou se ele precisa ir no médico. Isso tudo geralmente é das mulheres. Nós temos que mudar essa história. O como que eu estou comentando aqui com vocês vem do diálogo. Além do diálogo, também tem outras ferramentas que a gente pode trabalhar aqui, mas antes das ferramentas eu quero falar sobre a reflexão que está dentro disso. Por exemplo, o marido cansado de ouvir a mulher pedir, ele então começa a fazer. E como eu sempre digo aqui, eu quero que você vá no meu vídeo que eu digo que pedir não ajuda, pedir atrapalha, e sim, assumir responsabilidades ajuda, assumir responsabilidades nem só ajuda, né? Mas faz com que a carga mental reduza do casal. Pedir e responder, executar não é uma atividade que vai transformar a família em redução da carga mental, porém ajuda sim, isso traz uma ajuda para as famílias. Porém, gente, você sempre ficar nessa postura de ajudar não fornece grandes transformações. Além disso, o outro fator muito importante é que nessas situações, quando os homens ajudam, por exemplo, ele vai, dar um exemplo para você aqui, ele vai assumir uma refeição para o jantar. E às vezes ele é desencorajado pela sua própria companheira, porque ela às vezes sem querer, tá? Não estou dizendo que as mulheres têm culpa disso, as mulheres não têm a culpa dos homens não fazerem as coisas. Mas as mulheres sem querer fazem aquela famosa frase: olha, se for para fazer desse jeito, deixa que eu mesmo faço.
Ou se, como eu estava dizendo antes, se ele está fazendo a refeição, a mulher chega e diz assim: você já colocou o sal? Você já passou a pimenta do reino? Você... olha ali, eu acho que você não fez isso ainda. Eu acho que você não empanou ainda, você precisa empanar mais. As mulheres não dão esse espaço para os homens tentarem. E pior, muitas vezes também não aceitam a maneira que eles fazem. Eles não farão igual vocês, farão diferente. E quem sabe, às vezes até melhor. Mas não farão igual vocês. Primeiro que eles nunca foram ensinados. E sim, cabe, às vezes, muitas vezes, as mulheres ensinarem também. Me desculpa, gente, mas eu não vejo, às vezes, forma de ensinar que não seja essa. Além disso, formas de mudar que não seja, às vezes, a mulher participando do ensinamento para o marido, infelizmente. Se ela não quer que o marido, se a mulher que não quer que o marido seja mais um filho dentro de casa, se ela não quer mais um hóspede dentro de casa, ela, infelizmente, muitas vezes vai ter que pegar pela mão e sair ensinando. Lógico, não é como ensinar crianças, né? Mas também dar essa responsabilidade, estimular essa responsabilidade, vale muito a pena. Aceitem a maneira com que eles estão executando, que é uma maneira muito boa de você transformar aí a sua família. Além disso, o segundo ponto aqui, o primeiro foi aceitar e não ficar desencorajando os homens a pararem ou fazendo do jeito que você deseja. Segundo passo muito importante é que vocês deixem de servir tanto. Não sirvam tanto, gente. Deixe aquela camisa amassada para ele ir para o trabalho. Assim ele vai ter noção do real trabalho que isso dá. Não sirvam tanto, porque quando você serve muito, eles ficam acostumados a receber esses serviços e vão começar a colocar isso como obrigação para vocês. Isso não pode ser uma obrigação sua, uma obrigação da família, uma obrigação pessoal, muitas vezes dele, em que você fica ali dando aquele suporte. E muitas vezes acaba que eles acham que isso já é uma obrigação sua. Mesmo você sendo dona de casa, eleja pontos de escuta e chegue em acordos de até onde vai o seu trabalho como cuidadora do lar e até onde inicia o dele. Importante demais fazer essa reflexão, essa discussão em família. O que mais? Não envolver os filhos nessas reuniões, porque assim, ó, para que as coisas funcionem bem, é importante que você e o marido discutam isso de maneira formal. Ou seja, cara, tem que fazer uma lista igual essa aqui que eu tenho para trabalhar, usando essa lista com todas as atividades que você tem, todas as atividades que ele tem, sentar numa mesa e discutir. Nesse momento, envolva os filhos, coloque atividades para os filhos também, estimule-os à participação. A nossa geração, a nova geração não precisa ser igual a essa geração tradicional, da qual você casou com seu marido, da qual você casou com a sua esposa. Precisamos mudar um pouco isso, estimular a participação dos filhos, sim, em nossas casas. Não dá para a gente deixar dessa maneira. Esqueça aquelas frases que desencorajam. Homem, terceiro passo. Homem, tudo igual, não adianta pedir para homem. Homem até resolve quando você pede uma vez a cada 6 meses. Outras frases como, por exemplo, isso é coisa de homem mesmo, não adianta, sabe? Não adianta pedir nada para você que você nunca faz na hora que eu quero. Sabe essas frases que não estimulam, não encorajam? Pare de repetir essas frases, porque as crianças estão ouvindo, as outras pessoas estão ouvindo, e isso está reverberando pela sociedade, sempre colocando o homem numa posição de não executor, e muitas vezes a gente precisa que eles estejam na execução. Então encoraje, estimule e não desencoraje. Por favor, façam isso, que isso vai ajudar muito. A minha filha vai crescer, o meu filho vai crescer, e eu quero que ele encontre os filhos de vocês e se relacionem de uma maneira muito mais igual, diferente da que a gente está acostumado. E não precisem passar por essas experiências que eu aqui tive que passar, da dor, da perda, do luto, da tristeza, da sobrecarga, da exaustão, do burnout, de todos os problemas que eu passei, para que a gente passe a entender que isso sim estraga a saúde da pessoa, estraga a saúde familiar e acaba com muitos e muitos relacionamentos. Então é isso que a gente está buscando todos os dias aqui com o Papai em Dobro nesse YouTube. E antes que eu esqueça, vou falar mais uma vez, dá o like nesse vídeo, manda para aquela sua amiga que precisa dar esse recado para o marido dela, também compartilha. Além disso, se inscreve no nosso canal para você ficar sempre recebendo aqui esses materiais que a gente faz para conscientização das pessoas de como é importante
a gente falar sobre tarefas do lar e dos cuidados, que a gente sempre esquece, não é? E com esses passos que eu disse aqui anteriormente, o encorajar em vez de desencorajar, o passo também de servir menos, porque quanto mais a gente serve, mais as pessoas são acostumadas a receber serviços e passam a achar que isso é uma obrigação sua. 3, a gente envolver os filhos nas atividades do lar. E nisso tudo, quando eu falo esses 3 passos, falo para vocês listarem, falo para vocês fazerem reuniões, falo para vocês aceitarem a maneira que o marido vai fazer, falo para vocês também, e o mais importante é que vocês façam isso para terem momentos sós de vocês, mulheres, momentos de autocuidado, momentos onde você possa ser mãe sem ser avó, sem ser tia, sem ser amiga, sem ser sobrinha, sem ser mãe, você ser você mesmo, você ter aquele tempo para você, aonde você não precisa se preocupar com os cuidados do filho ou com o marido, para que você ensine-o, para que ele aprenda a ficar com os filhos sozinhos sem a sua presença, para que ele encoraje a não dar hambúrguer quando você está o tempo todo com eles, para que ele tenha, que eles dê banho, para que ele tire o pijama durante o dia, que ele pense em nutrientes saudáveis para a alimentação dos filhos, para que ele leia a agenda da escola, para que ele se preocupe com a vacinação. A gente precisa fazer esses passos, comentei aqui, para estimular esses homens a participarem. Eu estou te dando mais trabalho, né? Eu sei que eu estou te dando mais trabalho, mas sem você, você é minha aliada, mãe, mulher, você é minha aliada para isso. Homem que estão nos ouvindo também, reflitam sobre tudo que eu estou falando. Mais uma vez eu vou dizer, não esperem que vocês tenham uma perda significativa para vocês entenderem quão importante é esse trabalho de cuidado e de tarefas da casa. Além disso, gente, vocês precisam aceitar o que a vida está trazendo para vocês, e a nova postura masculina pede muito isso. A gente não pode ser sempre igual, praticar as educações tradicionais que a gente recebeu, porque a educação tradicional ela foi muito boa no ponto de vista do que eles tinham para entregar e do que a gente receber. Mas isso hoje em dia parece pouco. Hoje nós disponibilizamos inúmeros tipos de metodologias de educação. Existe consciência em todos os tipos de redes sociais sobre divisão igual de papéis. A nossa Constituição em si diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, porém, perante as tarefas do lar, não. Então, todas essas coisas precisam mudar, e você, homem que está nos ouvindo, precisa dar esse passo em buscar ser esse homem mais contemporâneo, um homem mais voltado para os cuidados e menos voltado para as coisas que você foi ensinado, como, por exemplo, resolver as coisas na porrada, ficar com medo de fraquejar, não falar sobre os seus sentimentos, pode chorar sim, não precisa ser um atleta, falei 5 pontos, não precisa ser um atleta em todas as atividades esportivas que você praticar, não precisa ficar com inúmeras mulheres para provar a sua masculinidade e nem se sentir superior a elas para poder se sentir isso, não consumir pornografia e vários outros pontos, como a gente sempre fala aqui, como mortes no trânsito, homicídios, feminicídios e coisas que os homens têm muito mais em números estatísticos que as mulheres. Então, nós homens, infelizmente, somos aí o gênero social mais doente, e principalmente as mudanças para a transformação desses quesitos que eu trago aqui precisam começar na gente. As mulheres, eu preciso muito do apoio de vocês, que levem essa consciência, que tenham paciência assim, para ensinar para aqueles homens que estejam interessados, que busque essa igualdade dentro do seu próprio lar para ensinar para os seus filhos, e assim a gente vai conquistando espaços mais iguais e mais honestos dentro do nosso lar, no nosso ambiente familiar. Não há muito o que falar. Não é porque vocês pariram uma criança que vocês são as principais responsáveis pelos filhos. Ambos são os principais responsáveis. Não é porque vocês passaram 9 meses gestando uma criança que o pai não sabe cuidar da criança. Ele sabe sim, ele precisa se especializar. Por muito tempo eu tive que provar para muitas pessoas que nós homens somos capazes sim, de cuidar de 2 filhos. O Pedro tinha 3 anos e a Mariana tinha 1 quando eu fiquei sozinho com eles. E muitas vezes, inúmeras vezes, eu fui desencorajado por médicos, por pessoas que estão voltadas, que trabalham na área de saúde. Fui desencorajado por professores que trabalham com a educação de crianças. Fui desencorajado por
inúmeras pessoas a arrumar uma mulher rápido para que tivesse alguém para cuidar dos meus filhos, a me relacionar com outra pessoa ligeiro para que eu tivesse alguém para poder me auxiliar nas coisas, a morar com a minha mãe para poder minha mãe poder cuidar dos meus filhos, ao trazer uma das avós para morar comigo para poder cuidar das crianças, ao deixar os filhos com as avós para que eles pudessem cuidar das crianças e eu cuidar da minha carreira. São tantas coisas que eu vi que eu precisava provar que nós homens sim temos a capacidade iguais às mulheres de cuidar tão bem quanto elas. Se você não faz, é por falta de interesse, meu amigo homem. Mulheres, deem esse espaço, pratiquem esse espaço na casa de vocês, para que essa nossa nova geração cresça habituada a respeitar mais as mulheres, respeitar esse trabalho do lar, que muitas vezes é inviabilizado e invalidado por muitas pessoas, né? Se hoje em dia, olha só, se atualmente uma mulher fosse remunerada pelo trabalho doméstico que ela faz pela família, essas pesquisas, esses assuntos que eu trouxe aqui, dizem que ela poderia ganhar mais de 10 mil reais. Como pode, Tom? Pois é. Se a gente pudesse remunerar esse cuidado exercido pelas mulheres, o valor desse cuidado mensalmente seria em torno de 10 a 12 mil reais. É o salário que essa mulher mereceria. Então valorizem, gente. Se a gente não colocar em números financeiros, em números de poder de compra, por exemplo, a gente nunca vai entender o quão é importante esse trabalho que geralmente é executado pelas mulheres e por mim aqui e alguns outros homens interessados nesse assunto. Porém, ainda numa faixa muito pequena. Tá ok? Pessoal, obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Deixa seu like aqui, não esquece, compartilha e se inscreve no canal para dar uma forcinha aqui pro Papai em Dobro. Aguardo vocês, escreve nos comentários, diga aí quais vídeos vocês querem ver também, que eu trago aqui pra gente refletir, tá bom? Grande abraço e fiquem todos com Deus. Até mais.